Olá, estamos dando início ao Porto Novo Podcasts, um grupo de podcasts produzido pelo coletivo Catarse em projeto chamado de Projeto Porto Novo, que foi realizado com recursos de uma emenda impositiva do então vereador Leonel Hadi, no âmbito da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. O episódio de hoje, o episódio que a gente apresenta agora para vocês, faz parte de um grupo de outros 5 episódios, ou seja, são 6 episódios. Este primeiro ele vai versar sobre a comunidade Porto Novo, que fica ali na Zona Norte, próximo ao Porto Seco de Porto Alegre, né? O Porto Seco, centro de eventos, ali na Zona Norte de Porto Alegre, e a gente vai versar ele mais sobre uma parada contextualizatória, sobre um processo histórico da construção daquela comunidade, tá? Depois a gente também tem mais um episódio sobre a própria comunidade, mas com uma visão mais contemporânea. Aí a gente vai também para um episódio com o histórico de Porto Alegre, um episódio com questão ambiental, outro com a questão indígena e outro com a questão das dinâmicas das mulheres na cidade, que isso aí acaba se refletindo para todas as outras metrópoles. A gente usa Porto Alegre, que é o nosso local onde a gente está, mas isso serve com certeza para também tratar e fazer a reflexão de todos os grandes centros urbanos que a gente encontra no Brasil. Eu sou Gustavo Turque, jornalista, integrante do coletivo Catarse, estou aqui no estúdio, aqui na nossa sede, no Centro Histórico de Porto Alegre, com meu amigo e colega de longa data já, Marcelo Kogo. E aí, Marcelo? Tudo bom, Gustavo? Saudação para toda a audiência que está acompanhando o nosso projeto e uma saudação especial para Tiana Brum. Tiana Brum é graduada em Serviço Social, mas é mais do que isso, ela é mestra em Serviço Social, trabalhadora da Unidade de Saúde Santíssima Trindade, também já presidiu o Conselho Municipal de Saúde. E, Tiana, tu é uma das idealizadoras desse projeto. Então, com vocês, Tiana Brum. Então vamos lá, vamos direto para o estúdio quando a gente gravou também essa entrevista. Fique atento e não deixe de ouvir os outros episódios. Então a gente está aqui, mais um podcast do Projeto Porto Novo, né? Que nem Marcelão a gente tem comentado, estamos montando um compêndio aí que não conta só a história dessa comunidade, mas que conta toda uma história de dinâmicas dentro da cidade de Porto Alegre. A gente está perpassando por questões indígenas, questões ambientais, questões da dinâmica das mulheres também dentro da cidade. E, claro, uma das coisas que a gente está falando, além do histórico de Porto Alegre, a gente está falando também, dedicando 2 episódios à história da comunidade Porto Novo. Né? Não que tenha uma sequência lógica os episódios, mas quem está ouvindo pode juntar todas as pecinhas nesse quebra-cabeça, e aí esses episódios eles vão contar um momento, mas também contar um passar de tempo da construção de uma metrópole como Porto Alegre e todas as suas idiosincrasias. Aí estou aqui com o Marcelão e uma convidada especial, que é uma parceira, uma das pessoas que, inclusive, nos estimulou a gente a executar e a realizar esse trabalho, fez um contato lá atrás, ela vai falar um pouquinho daqui um pouco, é uma trabalhadora da saúde pública, do SUS, né? Aqui em Porto Alegre, lá na comunidade. E aí, Marcelão, com quem a gente está falando? Tiana Brum de Jesus. Boa, bom pai bola. Bom dia, Tiana. Estamos tomando um mate aqui, vamos bater esse papo. Aqui, quem estamos gravando é amanhã, mas você que está escutando aí qualquer momento também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiana. Tudo bem? Então, bom dia. Peço licença para chegar, todas as forças da nossa Mãe Terra, a quem veio antes de nós, a quem virá, a todas as pessoas presentes, visíveis e invisíveis. Estamos aqui com uma bebida ancestral, né, indígena. Um rico de um mate de barbacoa. Sim. E para poder, né, trazer um pouquinho, então, dessa partilha, né, dessa experiência pisando no chão da vida, no território da Vila Dique e do Porto Novo. Pois então, Tiana, é isso que nos interessa, a gente puxar esse fio da meada, depois da gente, claro, o nosso modelo de produção, de gravação, ele é caótico, porque ele não precisa cumprir uma cronologia dos fatos. Então a gente às vezes conversa com outras pessoas, e agora estamos conversando contigo, uma das últimas gravações do podcast, mas para puxar esse fio da meada, desse
início da formação do Porto Novo, de como é que tu enxergou, de como é que tu vivenciou essa transformação toda de uma comunidade que estava num território e é levada para um outro território. Pode contar um pouco para nós sobre isso? E aí trazer essa perspectiva, né, de uma trabalhadora da saúde, tem trabalho em cima disso, como é que chegamos nesse ponto onde a gente está aqui agora? Então, vamos lá. Quero também saudar, né, as moradoras, os moradores, tanto da Vila Dique, que segue resistindo, né, segue permanecendo naquele território, e também saudar as moradoras, os moradores da comunidade Porto Novo, e também meus companheiros e companheiras de trabalho, né, dentro da política do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, né, e também da Escola Porto Novo, que também é uma parceria importante, né, no território. Enfim, trazer essas pessoas, né, para a cena, assim, e também falando que o que eu vou partilhar também fala da minha experiência, né, do meu corpo que pisa nesses territórios, mas é uma narrativa, né? E aí eu sempre gosto de falar sobre que a história é isso, a história não é linear, ela é circular, e também de a gente ter sempre o cuidado, né, que a história também ela é feita por diversas experiências e diversas narrativas. Então, o perigo de uma única narrativa, né, porque acho que a gente também vem de um modelo, né, de sistema muito colonizado, então acho que é sempre bom a gente estar atento e vigilante, né, para o que a gente vai contar. Mas, enfim, resgatando um pouco, então, desse processo, né, eu estava lendo um pouquinho do trabalho assim, que foi fruto da minha dissertação de mestrado, Um Dique no Meio do Caminho, Processos de Reassentamento e a Intersetorialidade das Políticas Sociais, que emerge a partir dessa experiência enquanto trabalhadora do SUS, né, no território da Vila Dique. A gente faz assim um resgate do que significa, né, a palavra dique, que tem a ver com um espaço, uma ideia de que contém, de que segura algo, de que está ali para proteger algo, né? E a ideia também de Porto Novo, né? O porto, esse lugar em que acontecem chegadas, mas também acontecem partidas. Então, acho que os nomes, né, as palavras, elas carregam muito significado. Né? E aí, falar um pouco desse dique, né, desse lugar que foi construído para conter as águas, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né, conter aquilo que já tem passagem. Mas é isso, a comunidade, né, também numa perspectiva de que acho que tem muito a ver com a história, assim, de muitas comunidades, né, de muitas pessoas, a história do se mover, né, de estar em movimento, de estar sempre buscando um lugar para fazer a sua vida acontecer. E a DIC, ela fala um pouco disso, né, de famílias que por conta de todo o processo do modo de vida, né, econômico, social, capitalista, muitas, né, não conseguiram permanecer nas suas cidades de origem, foram empurradas assim, né, para Porto Alegre, para a periferia, e realizaram essa ocupação, né, desse espaço da Vila Dique, né, e trouxeram consigo também a sua cultura, né, as suas características de uma vida, né, mais rural, né, do interior, né, na criação de animais, na perspectiva também do cultivo das plantas, as plantas medicinais. Então, foi um povo que fez morada nesse lugar que era para conter as águas. E em determinado momento histórico, né, com um acordo entre governos, essa é uma das narrativas, né, que chega até nós, enquanto trabalhadores do SUS, enquanto também moradores da comunidade. Esse acordo, né, diz que essas famílias precisariam sair desse espaço, desse dique,
porque é um espaço que fica, né, às margens da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Mais um outro espaço de partidas e chegadas, né? Exatamente. Me diz uma coisa, tu sabe quanto tempo essa ocupação, desde as primeiras chegadas, as primeiras levas de população chegando do interior? Então, na nossa pesquisa, assim, quando a gente conversa com os moradores, com as moradoras, quando a gente vai atrás de documentos, muitos e muitas falam da década de 60, 70, né? Mais ou menos nesse período, assim. É um período de inchaço mesmo das periferias das grandes cidades, por conta do êxodo rural, né? Exatamente. Forte, né? Enfim. Acho que, assim, o período propriamente dito, né, dos anos, eu acho que também como é algo que é isso, as pessoas vão se movimentando, né, e vão vindo. As primeiras famílias vêm de determinados lugares do interior do estado e aí falam, olha, anunciam, estamos né? aqui, venham também, né? Mas também de comunidades de Porto Alegre, né? Acho que é um mosaico, é uma composição, né? A Vila Dique também traz essa característica. Tanto é que no território da Vila Dique, o próprio território ele era composto por características diferentes. Né? Existe a estrada de chão, onde pessoas que tinham mais essa questão, né, da criação dos animais, né, das plantas, elas habitam mais esse espaço da estrada de chão e também era composto pelo asfalto e pelos becos, né, em que famílias também de Porto Alegre, de outras comunidades também fizeram morada nesse espaço. Então, falar da Vila Dique também não é algo homogêneo, né? É algo também heterogêneo. E a gente tem assim, desculpa fazer essa interposição, a gente tem aqui em Porto Alegre muitas vezes a visão de que zona rural de Porto Alegre é depois da linha de morros, né? É para a zona sul, né? Mas, no entanto, na zona norte a gente tem, né, historicamente, um grande espaço de natureza, de águas, de banhados, né? Me parece que é essa a composição geográfica assim no território. Acredito que as coisas não tenham essa linha de separação, né? Que muitas vezes acho que algumas pessoas até, enfim, ou culturalmente colocam, né? Não, aqui, a partir daqui é uma coisa, a partir daqui é outra, né? A gente, estando nos territórios, né? Nas periferias, principalmente, a gente vê que as coisas se misturam, né? E as pessoas também trazem a sua cultura, né? O seu modo de vida. E é isso. A gente até fala num espaço rural urbano, né? Porque tem esse misto, assim, né? E enfim, então, essa heterogeneidade, ela também se apresenta durante todo o processo de remoção e reassentamento da comunidade. E hoje também é uma característica muito forte no Porto Novo. Por que eu falo sobre isso, assim? Porque são muitas as narrativas, né? Tem as narrativas das pessoas que gostariam, né, desejaram muito ir para esse outro espaço, para esse outro território. Sim. E tem as pessoas que lutaram, né, que, enfim, a gente organizou junto com a comunidade, né, comunidade como protagonista, o movimento Vila Dique Resiste, ali em 2013, 14, para também garantir que quem não gostaria de ser removido pudesse ficar e ficar com dignidade, né, com acesso aos direitos que também foram conquistados, né, foram com muita luta que a Vila Dique conseguiu, né, o espaço da unidade de saúde, da escola migrantes, do galpão de reciclagem, da escola infantil Galpãozinho, Claro. da padaria Chico Pão. Foram conquistas, né, ao longo da existência da Vila Dique, que a comunidade se organizou e conseguiu esses equipamentos sociais, que eram espaços onde as políticas públicas se materializavam. E que, com o processo de remoção e reassentamento, né, se começou a violar esses direitos que a comunidade conquistou, né? E aí eles foram, boa parte, acaba indo num primeiro momento para essa comunidade ao lado do Porto Seco, que se chama Porto Novo, e depois acabam retirando as pessoas restantes também, né? De que hoje ainda existe alguma coisa? Ainda resiste lá alguma coisa? Então,
Porque andaram voltando, inclusive, né? Teve uma remoção e teve um retorno, né? Sim. Por isso que a história não é linear, né? Ela é circular, assim, né? Trazendo muito, né? A perspectiva dos povos indígenas, quilombolas também, né? Então, primeiro, um detalhe, que não é um detalhe, mas é algo bem importante. O processo de cadastramento da comunidade, ele começa em 2005. Que é o Departamento de Habitação de Porto Alegre começa a cadastrar as pessoas para serem removidas. Só que entre o tempo do cadastramento e até acontecer a remoção, é muito tempo que se passa, né? As primeiras famílias foram em 2009, mas a remoção do projeto só terminou ali em 2012, mais ou menos. O posto de saúde, por exemplo, foi removido, reassentado em 2012. E aí, nesse tempo, as famílias da própria DIC foram crescendo, foram aumentando. Imagina. Né? Então, as pessoas que foram cadastradas inicialmente, esse cadastro já não dava mais conta. E aí, o projeto habitacional ele não comportava, né, toda a comunidade. Só que aí o que acabou acontecendo? Assim, por essas diferenças, por esses desejos diferentes também, né, de pessoas que entendiam que o Porto Novo, né, o projeto habitacional, não daria conta de atender, né, o seu modo de vida, porque a remoção também pressupunha que as pessoas que eram catadoras, assim elas se denominam, né, catadoras de materiais recicláveis, as pessoas que criavam animais, elas não iam ser contempladas nesse novo espaço. Claro. E esse novo espaço, né, inicialmente as casas elas tinham em torno de 32 metros quadrados. E aí, né, a gente vai pensar o que cabe em 32 metros quadrados. Porque a gente também está falando de famílias heterogêneas. Claro. Né, não são assim dentro da política pública, né, que foi projetada, né, pelo Departamento de Habitação. Não é papai, mamãe, filhinho, né? São as diferentes configurações familiares, os rearranjos, né? E, enfim, a gente está falando de famílias, às vezes unipessoal, uma pessoa apenas, mas a gente também está falando de famílias que hoje a gente percebe, né, que tem famílias que são 14, 15 pessoas que compartilham do mesmo espaço. Enfim, então não era um projeto habitacional que contemplava toda a Vila DIC, mas era um projeto padrão, né? Essa questão desse pensamento mono, assim, né? Que, enfim, que também impera na política pública. Então, o que acontece? Parte da comunidade da DIC foi reassentada, né? Ali começando em 2009, terminando em 2012, mais ou menos, e parte ficou. E algumas pessoas que foram para o reassentamento não se adaptaram a esse espaço e também retornam para a Vila DIC. Então, atualmente, quando a gente pisa de novo no chão da Vila DIC, porque temos, né, relações lá com a comunidade, enfim, mais ou menos, né, os números assim é difícil da gente precisar, mas a comunidade traz a narrativa de que há mais ou menos mais de 300 famílias ainda que permanecem lá e que hoje também enfrentam um novo drama, né, em função da última enchente. Sim. E que também agora estão com essa proposta, né, do governo tanto municipal quanto estadual e federal da compra assistida. Então, é uma outra seara que se abre lá e que também está hoje provocando muitas crises nas pessoas que estão lá, né? Porque a compra assistida não pressupõe que tu mantenha a comunidade como um todo, mas que tenha uma solução individual, caso a caso, né? Claro. E como é que faz, então? A gente falou bastante do histórico da DIC, a gente vê que ainda permanece e resiste lá, né? É interessante isso, porque a informação que tu vai tendo de maneira geral, genérica e bem maltratada pela mídia de massa, que é próspera em reproduzir releases e não fazer o processo jornalístico de investigação e ir aos lugares, né? A gente já quase acha que a pista já está até por cima da DIC, né?
As últimas informações de reforma e ampliação do aeroporto dão conta de que está resolvida essa situação e a gente está ouvindo aqui que não, porque todos os processos de remoções são muito mais complexos do que um jogo de videogame que tu apaga uma zona e constrói o que tu quer ali em cima, né? E aí, bom, essa outra zona vai crescer em outro espaço, né? Muito mais complexo e difícil que isso. E aí eu trago a complexidade agora de trazer todas essas pessoas para um lugar novo, né? Que é a Porto Novo, e é onde tu tens trabalhado diuturnamente lá, né? Eu tenho um histórico com aquele espaço. A gente, enquanto coletivo Catarse, lá, quase 20 anos atrás, a gente participou de um projeto de ponto de cultura dentro da Vila Santa Rosa. E a gente ia toda semana, 2 vezes pelo menos, para aquele espaço ali e vi a construção da Porto Novo toda. E conversava com a galera da Santa Rosa, olhando aquilo ali. E eles chamavam aquele espaço de faixa de Gaza. O processo da separação entre a Santa Rosa com a Porto Novo vindo em construção. E falavam muito dos conflitos que vinham dando do lado de lá e com o lado da Santa Rosa, que são áreas e regiões conflagradas, né, com uma violência típica de áreas urbanas, assim. E aí comentavam que ali colocaram grupos, além de não ter esse cuidado todo que tu falaste, também tinha a questão de trazer vilas rivais para o mesmo espaço, que eram a DIC e a Nazaré. Como é que tu encontra esse espaço e como ele está hoje, Tiana? Bom, primeiro que as pessoas da Vila Santa Rosa e outras comunidades, né, ao redor trazerem isso, né, como aquele espaço, como a faixa de Gaza, é muito... dá um arrepio muito forte, Sim. né? Faz 15 anos isso, tá? Sim, mas pensar de que, né, tudo que o povo hoje, né, que vive nesse espaço lá sim. na Palestina está vivendo, então Palestina livre, né? Mas é isso, assim, não é à toa que as pessoas fazem menção, né, a esse simbolismo vivo, assim, porque, bom, algumas pessoas da comunidade, né, que estavam envolvidas no acompanhamento do projeto, quando foram visitar, né, o espaço que seria para acolher, para abrigar as famílias da Vila DIC, ali próximo ao Sambódromo, mencionavam que aquele espaço era um espaço de desovamento de corpos, né? Era um espaço que não tinha produção de vida, né? Era um espaço assim praticamente morto, assim, né? No meio de outras comunidades. Tinha já uma estrutura, inclusive ali embaixo, assim, antes de ser projetada, né? As casas. E então acho que é isso, assim, estar lá nesse porto novo, né? Que não necessariamente é tão novo assim, e que é um lugar, muitas vezes, de passagem. É um lugar em que as pessoas vêm e que as pessoas vão. Estar nesse lugar hoje estar num espaço muito desafiador, assim, desafiador à promoção da vida. E estar ressignificando esse espaço o tempo todo. Poder, sim, entender que no início, quando as primeiras famílias foram removidas e reassentadas, a Vila DIC ela traz consigo o seu modo de existir, as suas relações, também os envolvimentos, assim, com tráfico de drogas. Não dá para não falar sobre isso, assim, né? Acho que conflitos em relação ao poder paralelo, né, que se colocam. E aí a Vila DIC, né, é colocada nesse Porto Novo, que está né, na sua circularidade, né, na sua divisa de espaços, está permeado com outras comunidades que também têm já sua cultura, suas organizações internas.
e há, sim, um conflito inicialmente, né, de disputa pelo território. E aí, nesse processo, a gente acaba perdendo muitos jovens, né, muitos jovens negros, né, periféricos, que são vítimas, assim, né, dessa violência, assim, né, tanto que o Estado provoca, né, e que a disputa por território, né, marcada por esse sistema também, né, que a gente vive, enfim, acabam sofrendo com todo esse processo. Para mim é difícil falar, assim, também, acho que me toca em lugares, assim, bem importantes, né, porque hoje a gente também atende, a gente acolhe pessoas que perderam familiares, né, e que vivem um processo de sofrimento em saúde mental, assim, muito fortes ainda, né. E estar nesse espaço do Porto Novo é o tempo todo lidar com também um mosaico de comunidades, porque não foi só as famílias oriundas da Vila Dique que acabaram sendo colocadas nesse espaço, né? Como parte da Vila Dique resistiu e não quis ir para o reassentamento, então algumas casas que foram destinadas inicialmente para esse projeto habitacional acabaram sendo destinadas a outras comunidades. Uma delas, que também tem um protagonismo importante, é a Moradas do Sol, que também vivia próximo ali ao Porto Novo e que também era atingida por muitas violações de direitos, assim, de não ter acesso à questão do saneamento básico, né, de viver também em moradias insalubres. Sim. Então, também a comunidade da Moradas do Sol faz essa negociação, né, com a prefeitura e também consegue parte, né, do projeto habitacional Porto Novo vai para Moradas do Sol. Além disso, outras comunidades de Porto Alegre também compõem, né, esse espaço do Porto Novo. E aí isso traz potência, com certeza, porque acho que é um encontro, né, de diferentes perspectivas, de diferentes culturas, inclusive, né, modos de vida, mas isso também traz desafios da comunidade Porto Novo também se reconhecer como uma comunidade, assim, que está compartilhando do mesmo espaço territorial, que acessa a mesma unidade de saúde, a mesma escola, né? O galpão de reciclagem, o clube de mães. Isso traz diferenças. Muitas vezes as pessoas não se reconhecem como sendo desse único espaço, né? Por trazer suas histórias e, enfim, a marca, né, dos territórios que também lhe compuseram, né, anteriormente. Bom, aí que eu queria chegar, tá? Onde a gente tá nesse fluxo de pensamento, a gente está tratando da historicidade, né? Infelizmente, às vezes é uma contradição a gente ter que lidar com isso, assim, dentro da gente, no processo todo, mas é necessário que a gente faça a historicidade para a gente fazer a análise de conjuntura e entender onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Isso, para mim, é indispensável. Como o trabalho que a gente faz aqui no coletivo, a gente sempre permeia isso. Tiana sabe disso também, tá há um bom tempo que a gente se conhece, né, Marcelão? De outras frentes, estamos em outras frentes juntos na atualidade também, né, Tiana? E aí, para a gente comentar isso que, quando tu veio para conversar, olha, a gente quer fazer um trabalho, tu com a colega lá, com a Camila e outras pessoas ali do Posto de Saúde, quer fazer um trabalho de autoestima, que a gente não quer trazer necessariamente a historicidade, não quer falar sobre o que veio, porque a gente sabe, conhece, mas essa comunidade está necessitando trabalhar esta autoestima, né? E como é que a gente pode fazer? Bom, a gente monta toda uma proposta que rolou umas oficinas lá com as crianças, né? E que é o interessante, é uma primeira geração nascida lá, né? Quando a gente fala de
de remoção, a gente traz famílias inteiras, prontas, constituídas, de um outro lugar, vindas de um outro espaço, e caem num lugar e passam a ter que entender até mesmo como eu vou para a esquina, como eu dobro para lá, onde eu compro a minha birita, o meu cigarro, o meu pão, meus frios, aonde eu vou na praça para jogar uma bola, com quem eu encontro quando eu ando na rua. Isso tem que ser refeito. Agora a gente está lidando com um grupo de jovens que está nascido lá, e isso faz com que seja necessária a apropriação desse território, né? É uma outra perspectiva, né? Então é nisso que a gente começa a trabalhar também, de qual é o olhar para que essa autoestima, sou daqui, e veja como é que tu está vendo esse retorno dessa juventude ali, e essas famílias já estão mais assentadas, se vê isso no dia a dia ali, Tiana? Acho que assim, isso me remete a falar sobre o direito à cidade, né? Acho que o direito à cidade ele não é somente aos direitos assim, à saúde, à educação, ao saneamento básico, ao transporte público, mas é também esse sentimento, né, de pertencer a um espaço e nesse espaço tu também ter fagulhas, momentos de felicidade, de compartilhar a vida. Então, eu acho que o Porto Novo hoje vive, eu tenho a sensação, assim, no seu cotidiano, dessa luta, desse esforço para, hoje nós estamos aqui, o que a partir disso, a gente vai produzir, né? E aí eu acho que é algo que tem nos guiado enquanto unidade de saúde Santíssima Trindade, porque nós estamos ali também trabalhando muito com a perspectiva de uma saúde que é uma perspectiva ampliada, né? Para você ter saúde mental, você precisa ter acesso aos direitos básicos, você precisa ter garantido espaços de lazer, de convivência comunitária. E aí é nesse sentido que a gente, né, junto com a comunidade e com a escola, a gente tem fomentado, né, espaços de promoção assim, da saúde e da vida na comunidade. Eu acho que esse é o principal desafio que hoje está colocado, assim, como fazer do limão uma limonada, né? E acho que sim, acho que tem famílias que já estão assim mais se sentindo pertencentes àquele espaço, né? A gente hoje tem a luta da comunidade pela revitalização da praça, porque até hoje, né, passado todos esses anos, a gente ainda tem uma pracinha que é na frente da escola Porto Novo, que ela assim não tem os equipamentos necessários assim a promover, né, encontros da comunidade, não tem uma quadra de esportes, não tem brinquedo assim salubres e seguros para as crianças, mas a comunidade está num processo que isso que é o bonito, que está se movimentando, né, em prol de garantir essas melhorias, de reconhecer esse espaço como o seu espaço. Demorou muito tempo para isso acontecer, mas a gente percebe que, por exemplo, agora a gente está conseguindo também construir o espaço do Conselho Local de Saúde, né, da comunidade estar mais junto enquanto participação popular, né, dessa luta pelo direito à saúde. A gente tem um espaço chamado União do Porto Novo, que também congrega, né, as pessoas da comunidade e os trabalhadores das políticas sociais que estão ali. A gente também tem uma horta comunitária, que é a escola também está à frente, e a horta comunitária do Clube de Mães Margarida Alves, que as pessoas da comunidade também, né, trabalham toda semana, né, numa perspectiva também de plantar e colher alimentos saudáveis, porque isso também é saúde. E a gente tem muito esse trabalho junto com a Escola Porto Novo, né, no sentido de buscar construir com a escola espaços, né,
enfim, de escuta dessas crianças, desses jovens. E aí surgiu a ideia desse projeto que Camila e eu inicialmente elaboramos para a gente poder realmente trabalhar com uma promoção assim, né, das próprias narrativas dos jovens que hoje habitam o Porto Novo, né, e que é tão importante esse processo desses jovens também poder contar a sua história, né? E, enfim, acho que a gente está agora nesse momento. Temos também um outro espaço importante na comunidade, porque é uma comunidade que também sofre com processos de insegurança alimentar. A gente tem muitas pessoas que muitas vezes chegam até a unidade de saúde não só pela busca de um atendimento mais biológico, biomédico, mas também para dizer que para terem saúde precisam se alimentar, claro, né? E com fome não há saúde. Então, a gente começou um processo já há algum tempo, assim, desde a época da pandemia, de poder promover assim, algum espaço comunitário que pudesse... A gente sonhou com uma cozinha solidária. E o ano passado, então, foi criada na comunidade, por iniciativa das pessoas da comunidade, a Cozinha das Pretas, né? Que também é um espaço hoje que tem uma parceria, né, com a agricultura familiar e que está conseguindo produzir alimentos e as pessoas da comunidade também se envolver na produção e na partilha. Então, eu acho que é um momento, assim, a gente tem enfrentado, né, com a questão da enchente no ano passado. A gente enfrentou um processo da comunidade se tornar um ponto de descarte de lixo, que ficou ali no no Complexo Cultural Porto Seco, né, no Sambódromo, e que ficou próximo a uma área que é uma de proteção ambiental que existe na comunidade. E aí a comunidade, enfim, junto com os trabalhadores, a gente se juntou para poder exigir do poder público a retirada, né, desses lixos das enchentes, porque a comunidade não é um espaço de descarte. Né? Então, acho que justamente de estar ressignificando esse espaço que é nosso. Não podemos esquecer, por exemplo, o Porto Seco foi um fracasso de projeto, né? Era um lugar que era para ser, enfim, um porto de caminhões, de chegada, de tal. Esse projeto inicial meio que fracassou. Aí o segundo plano do Porto Seco vamos retirar o Carnaval de Porto Alegre do centro de Porto Alegre, vamos levá-lo lá para o Porto Seco, enfim, lá vamos organizar barracões e tal. Durante um período, isso parece ter funcionado muito legal, inclusive para a macro-região, para o grande território, que é as escolas de samba da Zona Norte de Porto Alegre e até as da Grande Porto Alegre tiveram um momento em que elas floresceram, elas cresceram mais, né? Elas começaram a disputar e a ganhar o carnaval, a fazer desfiles mais bonitos, ou seja, aparentemente para o grande território isso foi positivo também. Mas não deixa de ser também, agora eu estou trazendo essa questão do descarte dos lixos, de se ocupar o lugar mais ou menos, né, como um depósito de lixo. De novo, então são pessoas, é o carnaval, é a cultura, é o que a gente descarta, tudo parece, né, confluir para esse lugar. Digo assim, como vocês têm lidado com a questão do carnaval? A gente sabe, por exemplo, que a diretora da escola é uma pessoa ligada ao universo carnavalesco e um baita de um exemplo para meninas e meninos, né? Porque, poxa vida, ela é uma mulher negra, rainha do carnaval, princesa do carnaval de Porto Alegre. Isso é muito legal, isso é muito bonito e certamente isso reverbera, né, no coração e na mente das crianças. Como é que vocês, poder público, porque também vocês fazem parte do poder público, né? O poder público é tanta coisa, né? Ao mesmo tempo, e ele tem que ficar ali lidando com suas instâncias, né? Mas trabalhadores da saúde do SUS são ligadas ao poder público. Como é que vocês lidam com essa questão do carnaval? Como é que tem sido receber essas comunidades, eventualmente, né? Enfim, como isso reverbera na comunidade? Acho que é um espaço que está colocado uma pontezinha que a gente precisa trilhar, que a gente precisa atravessar. A gente já fez, em alguns momentos, junto com a comunidade, né? E
ao posto de saúde, à escola, conversas assim com as lideranças, inclusive, né, do Complexo Cultural Porto Seco, para que a gente pudesse ter no Complexo Cultural atividades também, principalmente para a juventude, porque não é só falar do Porto Novo, mas ali na Zona Norte, ali no Grande Santa Rosa, a gente tem uma carência de espaços de promoção da cultura e do lazer. E a gente acredita que o Complexo Cultural, olhem esse nome, né? Ele pudesse ser uma matripotência, pudesse ser um espaço de promoção de atividades. Só que a gente também percebe, por parte, né, da prefeitura, um não investimento, assim. Sim. Uma dificuldade em que aquele espaço do Complexo Cultural, ele também, durante o ano, ele também pudesse ter atividades, né, que pudesse envolver a comunidade que está no entorno e que está praticamente dentro, né? Óbvio que quando acontece, né, o momento ali do carnaval propriamente dito, né, do desfile das escolas de samba, isso inclusive gera renda para a comunidade. Muitas famílias se organizam para acolher, né, os carnavalescos, as carnavalescas, para ter espaços, né, de alimentação, banheiro, enfim. Sim. Mas é algo que fica pontual naquele espaço, período de naquele tempo, período. né? Então, o desafio que está colocado é ser algo contínuo, ser algo transversal, né? Que a gente pudesse ter um trabalho de parceria, né? Porque é isso também. A Escola Porto Novo, a perspectiva pedagógica é a Carta da Terra, né? E trabalha numa perspectiva do resgate das culturas afro-indígenas. Isso é uma potência enorme. E tu tendo o Porto Seco um lugar onde simplesmente vão os gênios e as gênias do Carnaval de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, ou seja, é um lugar que deve reverberar muita coisa, muita energia, né? Muita competência até em transformar a cultura em meio de vida, né? Potencializar uma série de coisas. Tem que ser esse o caminho, né? Então, acho que está faltando, né, esse passinho, essa liga. Como que a gente consegue reunir todo mundo e poder pensar num projeto, né, que realmente... Eu fico sonhando, né? Por exemplo, a música, né, o tambor, ele é muito libertador, né? Quando a gente escuta o som do tambor, o nosso coração, ele toca diferente. Então, eu fico sonhando, por exemplo, dos jovens ali da comunidade, né, ter acesso, por exemplo, a aulas ou oficinas de música, de tambores, né, que é o que também sustenta muito da cultura afro-indígena. E a gente tem uma diversidade de povos, né, de pessoas, de diversidade cultural no próprio Porto Novo. Então, eu fico sonhando com isso, só que eu acho que a gente precisa, né? Alô, quem está nos escutando, né? Tomara que não seja as redes de hipermercados, porque senão a gente perde esse espaço também e a gente sabe o que acontece. Né? A gente está conversando, acho que as articulações são exatamente essas, os coletivos, as pessoas que pensam como essas dinâmicas na cidade acabam interferindo mesmo realmente nas comunidades. Se a gente acaba indo para grupos de grande especulação imobiliária, a gente sabe bem o que acontece, e isso não é uma posição ideológica minha. A gente está tratando da história da cidade de Porto Alegre, e essas grandes remoções são sempre porque tem um grande empreendimento imobiliário que atende a poucas pessoas, que está de olho numa área e joga muitas pessoas para um canto, né? E a lógica não é de atendimento à população, não é de atendimento às necessidades do povo, mas sim uma lógica economicista. Tem que fazer para dar lucro, não para atender. E essa, para mim, não deveria ser a lógica nunca de um poder público ou do pensamento da cidade, mas sim do atendimento. E aí a gente tem que estar mantendo constantemente atenção. E espero que o pessoal da Porto Novo, que venha nos escutar, ou o pessoal do entorno, sim, lute por aquela praça, porque aquela praça ali pode sim virar um próximo loteamento para se construir mais casas, aí tu entope mais de gente ali, né? As justificativas todas eles têm para esse tipo de coisa. Nós conversamos na escola, tem professores de olho na praça, pensando em
em atividades ali, não só a parte de equipamento, mas a parte de mata, de plantar árvores nativas, aquela coisa toda. Tomara que isso entre num programa pedagógico, que se consiga fazer isso aí, né? E essa ideia de envolver me parece um natural também, o Porto Seco, mas é isso, é mais uma questão que tem que se levantar, de trazer programação cultural, trazer talvez a cultura viva, pontos de cultura para trabalhar ali. Já tem tantas escolas de samba que são pontos de cultura hoje, né, que estão se tornando pontos de cultura. Daqui um pouco é trazer essas escolas para dar as oficinas, ao invés de dar nas suas quadras, dar ali no Porto Seco, ali. Então, são articulações que a gente pode estar gerando e aí trazendo definitivamente a consolidação de uma autoestima de um território para que ele não sofra novamente uma nova remoção, né? Agradecer a Tiana estar aqui. O pessoal que está nos escutando, o Marcelão pode ouvir todos os episódios. Acho que isso vai gera também uma consciência crítica. E se tu quiser falar mais alguma coisa, tá o espaço aí agora. Eu só queria dizer que eu acredito também na juventude, na rapaziada, né? E que eu acho que estar lá todos os dias no Porto Novo é um exercício de fé. A fé e o amor, ele não é um sentimento, mas ela é uma vivência, é estar no corpo, é acreditar todos os dias assim na potência da vida. E também agradecer assim por essa construção coletiva que a gente, né, tá fazendo também junto com vocês, porque acho que isso se reverbera, né, em novas sementinhas. Perfeito, Tiana. Obrigado por confiar na gente, valeu. E a gente vai ser sempre parceiro se a gente continuar andando junto assim, tá? Marcelão, a gente volta aí para finalizada. Isso aí. Tá? Ouçam, curtam os episódios, distribuam-os, porque a gente não é uma grande rede de comunicação e a gente vive desse engajamento orgânico para que todos ouçam essas histórias. E não se esqueçam e entendam o que está acontecendo por aí. Valeu, até a próxima. Porto Novo Podcasts consiste em 6 episódios contextualizatórios sobre a história da comunidade Porto Novo, na zona norte de Porto Alegre, e as dinâmicas envolvendo grandes centros urbanos como Porto Alegre. Nesse compêndio, a gente tratou, além das questões da própria comunidade Porto Novo, o ontem, o hoje, o histórico da cidade de Porto Alegre, também questões ambientais, indígenas e as dinâmicas das mulheres numa cidade, num grande centro urbano como a nossa metrópole, capital dos gaúchos. Não perca nenhum episódio, ouça todos, procure, comente, espalhe. Esta é uma produção do Coletivo Catarse, num projeto realizado dentro do âmbito da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, através de uma emenda impositiva do então vereador Leonel Hadi.